Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida hoje. Pois eu sei que não existe outra saída, a salvação só com Jesus na sua vida. Do contrário, você... Em nome do Senhor Jesus, amém? Palavra de Deus está escrito. A palavra do Senhor está escrito aqui no livro de João, Evangelho de João, no capítulo de número 6, a partir do versículo 22. Amém? Está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22. Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Quero ler essa mensagem para você, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, a multidão que eu ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. E disse: entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberiade, perto do lugar onde comeram o pão, e tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-a encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? E Jesus logo percebeu que o interesse daquele povo não era simplesmente entender o milagre de como que Jesus chegou ali, ou entender mesmo por que Jesus efetuou aquele milagre ou não. O interesse daquele povo era simplesmente se alimentar, comer. Porque naquela época muitos ali estavam sofrendo necessidade. E às vezes a nossa vida é assim, nós, quando temos uma necessidade e costumamos ir para a igreja buscar o Senhor, nós não vamos pelo que Jesus faz por nós. Nós vamos pela nossa necessidade, para suprir a nossa necessidade. Isso não é certo, isso é errado. Você tem que buscar Jesus porque Ele é Deus, porque Ele faz milagre, porque Ele opera. Ainda que você busque Jesus porque Ele faz milagre, ainda está correto. O que não é correto é você buscar Jesus como um consertador, como um reparador, de problemas na sua vida. É claro que Ele vai solucionar o seu problema, é claro que Ele vai tocar na sua vida e vai mudar a sua história. Mas você não pode ter Jesus na sua vida somente como um reparador de brecha. Ele é reparador de brecha, que a Bíblia diz lá em Isaías, que Ele é o reparador de brecha. Só que você não tem que ter Ele simplesmente só para na hora que você precisa de um socorro.
E aquele povo não foi atrás de Jesus por causa disso, ele foi por causa do socorro de Jesus. Porque Jesus socorreu eles no momento de fome. E o foco daquele povo ali era sair da situação de pobreza ou de situação de extrema fome. E Jesus não queria que eles buscassem ele somente por isso. É que nem você. Jesus não quer que você busque ele simplesmente porque você está passando por um momento difícil na sua vida. Jesus não quer que você busque ele simplesmente porque você caiu numa situação ruim e você quer solucionar aquele problema. Não. Jesus ele quer fazer parte na sua vida para sempre. Assim como ele quer te dar vida eterna, porque ele tem, ele é eterno, ele quer que você tenha ele para sempre. Aqui no livro de João, no capítulo 14, ele disse: eu irei preparar lugar. Porque quando eu for preparar, eu voltarei e buscarei vós para mim mesmo. Para que onde eu esteja vós também. Para vivermos para sempre, para viver junto. A vontade de Jesus é que você esteja junto com ele. Amém? A vontade de Jesus, irmão Janilson, é que você esteja com ele sempre. Que não seja simplesmente até ele suprir a sua necessidade. Não é somente isso não. Ele quer que você esteja com ele até o resto da sua vida. Até se consumar aquilo que ele falou. Amém, irmã Vitória? Amém? É isso que Jesus quer. Jesus não é um ser que só cuida de você quando você está em situação precária, não. Ou quando você tem uma necessidade, não. Jesus quer cuidar de você todos os dias. E você, quer que Jesus cuide de você todos os dias? Ou tem dia que você quer que Jesus cuida, tem dia que você não quer? Voltando lá na palavra, ele disse aqui, diz aqui no versículo 24, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Aí a Bíblia diz, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram, mestre, como chegaste aqui? E respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que vós me procureis, não porque viste sinais, está vendo? Nem porque viu os sinais, eles não deram atenção para o sinal, porque eles queriam mesmo se fartar de pão. Está vendo? Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque até você ficando com Jesus, por causa dos sinais, ainda é correto. Porque pelo menos você vai permanecer com ele. Mas você buscar ele só porque ele supre uma necessidade sua, aí está errado. Está vendo? Ele diz, mas porque comeste pão dos pães e fartastes. Está vendo? Porque aquele povo comeu dos pães, se fartou, então eles queriam pegar Jesus e ficar com Jesus para ele só para suprir a necessidade dele da fome. Eles nem deram conta do milagre que foi feito ali, não se arrependeram, mas porém eles seguiam Jesus. Isso não significa que a pessoa ela está na igreja, ela está buscando o Senhor, né? Que ela se converteu de verdade. De repente ela está ali
10, 20 anos ali na igreja, mas não significa que ela se converteu de verdade. Porque se um dia, uma hora, um tempo, chegar uma dificuldade na vida dela, ou mesmo chegar fartura na vida dela, ela vai abandonar o Senhor, porque ela se fartou. Ou mesmo chegando uma luta, ela não vai crer que Jesus pode curar ela, que Jesus pode transformar a vida dela. Por quê? Porque ela não entendeu o sentido dos milagres. Ela só entendeu que Jesus supriu uma necessidade dela. E tem mais, tem pessoas que até dizem assim: ah, se Jesus fez uma vez na minha vida, Ele vai fazer para sempre. Então não preciso fazer isso não, não preciso fazer aquilo não. A Bíblia diz que estamos vivendo o tempo de arrependimento. E nós temos que se arrepender. Tempos difíceis. Mas é tempo do Espírito Santo. É tempo de nós abrir o nosso coração para Deus, né? Se fartar sim das bênçãos de Deus. Quem não quer se fartar das bênçãos de Deus? Mas não temos que colocar o nosso coração nisso, nas farturas e no conforto que o Senhor Jesus nos dá. Mesmo porque Ele diz que nós temos que buscar a salvação. E para buscar a salvação, tem que ser com esforço. Tem que se esforçar. A nossa maior luta que existe é conosco mesmo. Porque está cheio de gente orando por um, orando por outro, e não está cuidando da sua própria vida espiritual. Por incrível que pareça. Está cheio de gente cuidando do parente, cuida do ente querido, cuida do amigo, cuida até do vizinho perturbado. Mas porém não está cuidando da sua própria vida espiritual. Se Jesus voltar hoje, é arriscado aquele vizinho que era perturbado ir para o céu e ele ficar. Porque não está cuidando da sua vida, da sua alma. Aquele povo queria fartura, queria se alimentar de pão, queria comer, viver bem. Porém, queria seguir Jesus de qualquer jeito, não queria um compromisso verdadeiro com Jesus. E nem se recordaram do milagre que Jesus operou. Não se recordaram do milagre que Jesus operou. E Jesus falou: vocês me buscam nem é por causa dos milagres. Vocês me buscam porque vocês comeram do pão e se fartou. E ele disse aqui, ó, trabalhai. Ele falou aqui, ó, trabalhai. Não pela comida que perece, mas pelaquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dá. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Está vendo? Vamos buscar o Senhor sim. Vamos trabalhar sim. Vamos fazer a obra de Deus sim. Mas porém, tudo para salvar a nossa vida. Tudo para obter salvação, vida eterna com o Senhor Jesus. É isso mesmo. O seu tesouro está no céu. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Está cheio de gente com coração aqui na terra. E quando Jesus vir, não vai poder entrar, porque a porta vai se fechar. Porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Só de Deus ter falado ali, revelado ali para o apóstolo João, na ilha de Pátimo, dizendo assim: farei novo céu e nova terra. Isso já tem um grande valor para mim. Puxa vida, eu já fico imaginando como será esse novo céu, essa nova terra. Como será o que Deus está preparando para mim? Com tanto amor, com tanto carinho.
Eu não quero desperdiçar essa oportunidade de viver com Deus. E é isso que você também não pode desperdiçar a oportunidade de viver com Deus. Voltando lá na palavra, ele disse aqui, ó. Disseram-lhe, pois, eles, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Aí você pergunta, o que farei para realizar a obra de Deus? A obra de Deus é você dar crédito no que eu estou falando aqui agora por intermédio do Espírito Santo. Essa é a obra de Deus. É você acreditar naqueles que foi enviado por Deus. Ele disse aqui, ó. Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creia naquele que por ele é enviado. Tá vendo? É para você crer naquele que por ele foi enviado. Todos aqueles que foram enviados de Deus para pregar a palavra do Senhor, que está sobre o altar falando de Jesus. Amém? Você tem que crer. Você tem que crer. Mas a Bíblia adverte, examinai as Escrituras, para ver se está correto o que o homem de Deus está falando, o que a mulher de Deus está falando. Porque está cheio de gente desvirtuando as pessoas, oferecendo para as pessoas coisas terrenas. A Bíblia não nos oferece coisa terrena é só acrescentamento de Deus. É só acrescentamento de Deus. O que Deus nos oferece, o que Deus promete para nós, não é daqui dessa terra, é coisa celestial. O que Deus me prometeu foi salvação e vida eterna, um reino. Mas não foi um reino aqui na terra. Deus me prometeu um reino nos céus. Eu não posso cobrar a Deus nada daqui da terra, porque as coisas daqui da terra não foi prometido para mim. Foi prometido para o povo de Israel e já foi dado. Já foi dado. Já foi entregue. Então o que eu tenho que pensar agora, né, é aproveitar a oportunidade que Deus está me dando e abraçar. Porque na salvação, a salvação da minha alma, da minha vida, ou da sua vida, vai ser acrescentado uma coroa. E quem recebe coroa é quem reina. Então acredito que Deus vai recompensar todos aqueles que vencer, como ele disse lá no Apocalipse, ao que vencer, amém? Ao vencedor. E ao vencedor é aquele que não vai deixar contaminar o seu coração com as loucuras deste mundo, ou mesmo com a loucura, né? A loucura da falsa visão. Você tem que ter uma visão celestial. Porque o que Deus tem para te entregar é dos céus. Ah, mas eu quero coisas daqui da terra. Você quer? Você vai receber quando você passar a cuidar da sua alma. Limpar o seu coração para Deus, que é acrescentamento. Quando você recebe algo de Deus aqui na terra, aumenta mais a sua responsabilidade. Porque quanto mais você se conforta, menos você busca. Você vê lá que Hebreus diz que a tribulação produz perseverança. Quanto mais você recebe, mais responsabilidade você tem. Então tem que crer no Senhor. Tem que acreditar na salvação. Tem que acreditar. Tem gente que não acredita mais na salvação, não. Tem gente que já foi contagiado pela riqueza, pela glória deste mundo, aquela qual Satanás queria dar para Jesus, que Jesus não quis. Está cheio de gente que já se contagiou com isso
e está esquecendo da salvação e da vida eterna. Por incrível que pareça. E nós temos que orar muito para que o Espírito Santo venha abrir a mente dessas pessoas que está cauterizada. Então a palavra de Deus disse aqui, ó. Disse aqui, ó. Respondeu Jesus: a obra de Deus é essa, que creia naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal faz para que vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? Olha só, que audácia daquele povo. Depois de Jesus ter multiplicado o pão, depois de Jesus ter feito o cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, morto ressuscitar, aquele povo estava perguntando para Jesus: quais são as tuas obras? O que foi que você já fez? Então aquele povo não estava ali para buscar o reino de Deus, ou para buscar ali salvação, ou para buscar ali reconhecer que Jesus fazia milagre. Não, porque eles não tinham enxergado nem o milagre que Jesus fez. Eles estavam ali querendo sair da situação de dificuldade. Eles estavam ali querendo sair da situação ruim que estava a vida deles. Eles estavam ali querendo sair daquela situação, para não precisar mais ou trabalhar, ou mesmo coisa assim. Eles queriam pegar Jesus, constituir Jesus um rei, para poder ficar dando comida para eles, para poder dar conforto para ele. Então, Jesus não é um ser que só te dá conforto. Jesus quer te dar salvação também, vida eterna. Jesus quer que você reconheça que ele faz milagre. Jesus quer que você dê testemunho dele. Porque lá no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 5, diz que ele falou que quando descer o Espírito Santo sobre a sua vida, você será testemunha dele. Você será testemunha de Jesus. Uma testemunha, ela tem que ser verdadeira. Uma testemunha, ela tem que ser verdadeira. Se você for lá no tribunal, ser testemunha de alguém, você for testemunha falsa, nem de lá você sai. Você vai ficar lá presa. Então a testemunha de Jesus tem que ser verdadeira. É por isso que temos que andar na verdade, temos que praticar a verdade. Temos que praticar o mandamento do Senhor. E muitos já até esqueceram disso. É por isso que Deus está falando aqui, ó. Vamos que vamos. Diz aqui no versículo 31. E eles acrescentaram dizendo: os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu quem dá é o meu Pai. Está vendo? O meu Pai é quem dá. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Olha, você pode prestar atenção que quando Jesus falou de pão, eles logo se interessaram. Amém? Eles logo se interessaram quando Jesus falou de pão. Aí diz assim: então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Pronto, eles estavam interessados em comida, em pão, em coisas terrenas. Está vendo? Eles estavam interessados em comer, se fartar de coisas, coisa comum. Deus quer dar algo grande para a pessoa e ela está atrás de coisas comuns.
Deus quer dar um tesouro escondido no céu para a pessoa, ela quer coisa comum. Ela quer coisa passageira. Deus quer dar vida eterna para ela, ela quer algo passageiro. E disse aqui na palavra do Senhor, então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles queriam que Jesus estivesse sustentando eles todo dia. Declarou-lhe Jesus, pois Jesus, eu sou o pão da vida. Jesus declarou, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Está vendo? Viu aí? Se eu creio em Jesus Cristo, Ele vai sustentar. Se eu creio em Jesus Cristo, Ele vai saciar a minha sede. Se eu creio em Jesus Cristo, Ele vai saciar a minha fome. Ah, mas a minha fome não é de comida. A minha fome não é de comida. A minha fome é de ganhar almas para o reino de Deus. A minha fome é de ganhar o maior número de almas possível para o reino de Deus. É por isso que eu tenho preocupação com a palavra de Deus e tenho falado para vocês só a verdade. É por isso que eu não tenho perdido tempo aqui falando de A, falando de B, que é a igreja A, a igreja B, que PPP, não. O meu tempo é curto aqui. É por isso que eu estou falando para vocês. Jesus declarou dizendo, pois Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá sede. E quem crê em mim jamais terá fome. Você já imaginou você saciado com o pão de Jesus? Você saciado com a água de Jesus? Você não vai ter fome, não vai ter sede. Mas não é fome de comida não. Porque a fome de comida, você come um prato de comida, você sacia. Mas a fome que este mundo está passando é fome, é sede da palavra. Porque está cheio de gente fazendo espetáculo, dando pirueta, dançando, ao invés de falar a verdade. Porque a verdade não traz lucro na rede social, não. Ainda que eu morra miserável, eu não vou parar de falar a verdade. Quem quiser ouvir a palavra de Deus, vai ouvir. Quem não quiser ouvir a palavra de Deus, não vai ouvir. Mas eu não vim aqui para lucrar na rede social, não. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus para você ir para o céu. Porque é minha responsabilidade levar você para o céu através da palavra do Senhor. Ouça, ouça, povo de Deus. Ouça isso. Eu não sou empresário, eu sou pastor. E eu quero imitar o bom pastor que é Jesus. Eu estou tentando imitar o bom pastor que é Jesus. Eu não sei se consigo, porque a jornada dele foi muito pesada, eu não aguento tanto fardo. Mas de uma coisa eu sei. Eu falando a verdade, pregando a verdade, o caminho do Senhor, pelo menos uma alma que me ouvir vai ser salva. Vai ser salva. Vai ser menos um para ir para o inferno. É isso mesmo. Porque os pregadores de hoje já têm até medo de falar, você vai para o inferno. Os pregadores de hoje têm medo de falar, olha, tem o inferno. Porque se existe céu, existe também o contrário. Então o meu medo, meu temor, meu medo é que você não alcance a salvação, mesmo depois de ouvir as palavras que eu tenho falado para você. E voltando aqui na palavra, ele disse aqui, no versículo 36, porém, eu já vos disse, que embora me tenha visto, e não credes, aquele povo não creu em Jesus.
Aquele povo não creu em Jesus, gente. Aquele povo não acreditou. Não acreditou em Jesus, mesmo Jesus fazendo milagre. Jesus multiplicava o pão ali no meio deles. Jesus fazia milagres ali, gente, extraordinariamente grande. Jesus operava, Jesus pegava no olho do cego, assim o cego enxergava. Jesus falava, levanta e anda. E aquele povo não deu crédito. E aí fica esses pregadores vacilando, achando que essa multidão que segue ele é porque está dando crédito porque ele está falando. É porque está acreditando no que ele diz. Achando que este povo que está seguindo é porque a maioria é convertido. Para se converter tem que renunciar. Para se converter tem que renunciar. Ah, como eu queria que o mundo soubesse e entendesse a vontade de Jesus. Ah, como eu queria que este povo soubesse e entendesse qual é a vontade de Jesus, qual o desejo de Jesus para essa humanidade. Que não é obter coisas daqui dessa terra, é receber salvação e vida eterna. E tem gente que pensa que tudo isso, todo este povo que segue, não, tá todo mundo na mão de Deus. Se você seguir, se você se converter ao Senhor Jesus, se você aceitar Jesus de verdade, você reconhecer que tudo que Jesus faz é para te levar para o céu. Você tem que reconhecer isso. Jesus não faz nada na sua vida porque você é bonitinho. Jesus não faz nada na sua vida porque você, porque ele gosta de você, simpatizou por você, gosta de você. Não, Jesus te ama. Jesus te ama de tal maneira que deu a vida por você. Mas ele deu a vida em resgate da sua, para salvar a sua. Jesus não deu a vida para mim para me enriquecer. Jesus não deu a vida para você para te enriquecer, não. Jesus deu a vida para você ser salvo. Um dia Jesus disse assim, é melhor você entrar no céu sem as mãos, sem os pés, do que com os pés e com as mãos ir para o inferno. Porque Jesus está preocupado com a sua salvação. É com a minha salvação que ele está preocupado. E voltando lá, ele disse aqui, no versículo 37, todo aquele que o Pai me dar, esse virá a mim. Está vendo? Todo aquele que o Pai deu para Jesus foi a ele. E vai a ele ainda, porque ele está vivo. E o que vem a mim, ele disse, de modo nenhum lançarei fora. Todos que vai a Jesus, ele não lança fora. E ele disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Está vendo? Ele veio, não foi para fazer a própria vontade dele. Como que eu vou fazer a minha própria vontade? Se o próprio Jesus Cristo não veio para fazer a vontade dele, eu posso fazer a minha? De jeito nenhum. É a vontade de Deus que tem que ser feita. Não é a minha vontade, não é a sua vontade. É a vontade de Deus. E ele disse, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Jesus não quer perder você. Jesus não quer me perder. Jesus não quer perder nenhum de nós. A vontade de Jesus é salvar todo mundo. E ele disse, de fato, a vontade do meu Pai é que todos os homens que viam o Filho e nele crer
tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Está vendo? A vontade de Cristo. Está vendo qual a vontade do Senhor? Está vendo, irmão Luciano? Qual a vontade do Senhor? A vontade do Senhor, irmão Luciano, é salvar a gente. É salvar a gente, é salvar do fogo, porque Ele sabe do perigo que essa humanidade corre se não se converter a Ele, não receber Ele no coração e não se converter de verdade. É por isso que precisamos se converter de verdade. Por isso que precisamos aceitar Jesus de verdade. Ser salvo e com o nosso exemplo, com a nossa vida com Deus, outras pessoas também se salvam. Eu quero que as pessoas olhem para mim, se espelhem na minha vida e sejam salvos. Porque se as pessoas se espelhar na minha vida e se perder, para mim está tudo perdido. Então é por isso que eu tenho zelo pela palavra de Deus. Amém? E eu preciso que você me ajude a pregar a palavra de Deus. Amém? Eu preciso que você me ajude a pregar a palavra do Senhor. Esta palavra não pode ficar somente por aqui. Não pode. Ela tem que ser divulgada no mundo inteiro. As pessoas têm que entender, têm que compreender Jesus. Tem que entender Jesus. Tem que saber de Deus. Tem que saber que Deus, ele não, o prazer dele não é que você ganhe o mundo inteiro, não. Ele diz que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Então vamos orar, vamos clamar. Ajuda esta obra da maneira que você puder ajudar. Ajuda a obra do Senhor. Ajuda a igreja, a missão do Filho. Amém? Nos ajuda a propagar o Evangelho do Senhor.